Ele é diretor, roteirista, crítico, apaixonado por cinema, mas acima de tudo, apaixonado pela sua cidade. Nosso homenageado de hoje, nesse vídeo, é um pernambucano arretado de bom, que eu particularmente tenho o privilégio de conhecê-lo. Já foi meu parceiro em alguns eventos culturais da cidade do Recife, e eu me sinto muito feliz em poder abrir esse espaço e homenagear você, Kleber Mendonça Filho, depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente, de novo, outra vez, com mais um vídeo aqui do nosso canal e desta feita com o quadro Um Diretor Chamado Kleber Mendonça Filho. Eu estou muito emocionado porque, de uma certa forma, como eu falei há pouco, eu conheço o Kleber Mendonça Filho, tivemos um excelente contato desde a época que ele era um crítico na coluna do Jornal do Comércio, lá em Recife, minha terra natal, minha cidade natal. Tivemos um convívio muito bom, ele me ajudou em algumas pesquisas. Ele é um fanático por Orson Welles, isso aí digo com toda certeza. Me forneceu muito material para um evento que a gente fez lá na Biblioteca Pública Estadual Presidente Castelo Branco, no Parque 13 de Maio. Me ajudou muito nessa pesquisa. É um cara que sempre foi muito solícito quando ele percebe que a pessoa tem os mesmos interesses que ele sempre busca ajudar na medida do possível. Claro, sua agenda sempre cheia, sempre lotada, cobrindo festivais, seja aqui no Brasil, seja no exterior, cobrindo o Festival de Cannes, cobrindo tantos outros festivais que o tornaram um grande expert no que se refere à produção cinematográfica também. Todo esse cacife que hoje o Kleber tem, todo esse respeito, se deve exatamente lá atrás, quando ele começou. Ora, como acabei de dizer, Kleber Mendonça Filho, ele nasceu em Recife em 1968 e antes de dirigir os seus principais longas-metragens, ele foi um crítico de cinema e programador de festivais, ou seja, alguém que sempre olhou o cinema de dentro e de fora das telas. Sua trajetória é um verdadeiro exemplo de como o olhar de um cinéfilo pode se transformar em uma obra de arte cinematográfica. Isso por quê? Porque quando você mergulha afinco, quando você mergulha com toda a necessidade de explorar aquele assunto e você vivencia, você vive isso, você respira cinema, não tem como você errar. De um cinéfilo e um apaixonado por cinema a um crítico e depois a um grande diretor que tem nas suas expressões o melhor do suprassumo do cinema pernambucano, do cinema nacional. Kleber começou dirigindo curtas que já mostravam o seu estilo, observador, irônico e profundamente ligado ao cotidiano. Só para a gente citar esses seus curtas, Vinil Verde, Eletrodoméstica e o sensacional e genial Recife Frio já traziam o humor ácido e a crítica social que marcariam e marcam ainda a sua trajetória. Esses curtas circularam em festivais do mundo todo, conquistando prêmios e abrindo caminho para o que viria a seguir. Olha, o Recife Frio é realmente uma apoteose. Ele conseguiu transformar uma cidade quente, extremamente quente como o nosso Recife, em uma cidade literalmente congelada e justifica esse frio de uma forma irônica, irreverente, crítica e muito ácida perante a situação vivida naquela época. Vale a pena você conferir? Vale, questão é você encontrar onde é que está disponível. Mas em 2012, Kleber estreia seu primeiro longa-metragem, O Som ao Redor, e muda completamente o panorama do cinema brasileiro. Um filme sobre vizinhança, medo, desigualdade e o barulho constante da cidade, mas também um retrato profundo do Brasil urbano. Foi eleito um dos melhores filmes do ano por veículos internacionais como The New York Times e representou o Brasil em festivais pelo mundo todo. Olha, sem sombra de dúvidas, Som ao Redor é um marco. Um filme que mostrou que o cinema brasileiro podia ser autoral, político e ao mesmo tempo universal. Essa é a linguagem do Kleber Mendonça Filho, transformar algo do cotidiano em uma bela obra de arte, em um belo espetáculo cinematográfico. Ao você ver e ouvir Som ao Redor, se atente aos detalhes e, se possível, se você ainda não viu, assista
em alguns momentos de olhos fechados. Procure se sentir imerso só através do som que acontece, do som que está ao redor, dentro da película. Mesmo que você assista na TV, vale muito a pena. É uma aula de cinematografia, é uma aula e com desfecho até inesperado, fugindo ao lugar comum de tantos filmes de suspense, de drama e de ação. E esse aí é mudo? Não, ele fala. Fala aí, pô. Você fala, senhor. E esse olho sério? Tá certo com segurança, é isso? Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. Gostei do cara. 4 anos depois, vem o sensacional Aquários. Sônia Braga interpreta Clara, uma mulher que se recusa a vender seu apartamento, resistindo à especulação imobiliária. Mas o filme vai muito, mas muito além disso. É sobre memória, tempo e resistência, tanto pessoal quanto política. Em Cannes, o elenco protestou contra o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, gerando uma enorme polêmica. Kleber, mais uma vez, usou o cinema como ferramenta de expressão e confronto, e provou que a arte também é um ato político. É certo, eu concordo em parte e respeito aquilo que eu não concordo, por uma questão simplesmente de ser ideológico. Mas cada diretor tem o seu ponto de vista, cada diretor tem os seus objetivos, e aí a gente tem que se render à inteligência mater do nosso querido Kleber Mendonça Filho. Neste filme, Aquários, ele remete não simplesmente à questão do drama vivido pela personagem de Sônia Braga, que tornou-se a sua musa inspiradora, que tornou-se a sua atriz predileta, mas principalmente por causar um impacto social, político e até mesmo econômico diante de uma situação tão comum, mas que muitas vezes a gente não consegue refletir, quando sim a gente percebe essa reflexão ao assistir esse filme. Vale você dar uma conferida. Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai? Conversa. Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? Em 2019, Kleber Mendonça Filho, agora ao lado de Juliano Dornelles, lança o nosso western Bacurau, um dos filmes brasileiros mais impactantes de todos os tempos. Na verdade é uma mistura, de faroeste, ficção científica e mais uma vez aqui uma crítica social. Bacurau é uma alegoria sobre o Brasil e sobre o povo que resiste mesmo quando tentam apagá-lo do mapa. O filme venceu o prêmio do júri em Cannes e conquistou uma legião de fãs em todo o mundo e, sem dúvida, é um dos maiores símbolos do cinema nacional das últimas décadas. Quem assiste o filme Bacurau tem logo um impacto, porque se você vem acompanhando toda a trajetória do Kleber nas suas produções cinematográficas, tem impacto como eu senti impactado. Caramba, não é? Parece mais um faroeste. E é realmente um faroeste totalmente tupiniquim, com a qualidade cenográfica extraordinária. E aí você tem elementos de ficção científica, passado, presente e futuro se misturam, e mais uma vez ele se aproveita do filme de ação para dar um tapa na cara da própria sociedade e dos elementos que compõem justamente a injustiça social neste filme. Furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Melhor voltar. Agora é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? O estilo de Kleber Mendonça Filho é único. Ele consegue combinar realismo do cotidiano brasileiro com elementos de suspense, mistério e muita crítica social. Claro que há influências claras de Glauber Rocha, do cinema novo e também de diretores como John Carpenter, e por que também não citar Orson Welles, como eu falei no começo do nosso bate-papo, especialmente na maneira como ele usa o som e o ambiente para criar tensão. Seus filmes falam de desigualdade, mas também de humanidade e sempre trazem o Recife como personagem e não só o cenário. É impressionante como ele consegue dar vida
a cidade de Recife em todas as suas produções. Ele sempre procura buscar, ele sempre busca e encontra uma característica única da cidade, seja um close em determinados cinemas que existiram, seja a paisagem do rio Caparibe, né, entrecortado pela ponte do Arte Coelho, seja, enfim, na melancólica, mas linda vista da cidade à noite. E ele aproveita também para mencionar, citar o cotidiano e as dificuldades existenciais de tantos aqueles que também vivem no interior e buscam o seu lugarzinho ao sol dentro de um espaço que com toda certeza nós sempre buscamos. É logicamente que o seu reconhecimento é literalmente um papel de curador, tá? Kleber não é apenas diretor, ele é também curador, crítico e um verdadeiro guardião da memória do cinema brasileiro. Em 2023, lançou o documentário Retrata os Fantasmas, um filme emocionante sobre a relação entre o Recife e seus cinemas antigos, especialmente o icônico Cinema São Luís. A obra estreou em Cannes e foi ovacionada. Mais uma vez, o diretor mostrou que falar de história do cinema é também falar da história de uma cidade e de um país. Esse filme é lindo. Quem mora em Recife, ou até mesmo quem não mora, mas quem teve a oportunidade de vivenciar os chamados cinemas de bairro, os cinemas de centros da cidade, vai se encantar e vai se identificar. Ele dá um passeio em cinemas como Moderno, Trianon, Arte Palácio, Ritz, Astor, Veneza, todos localizados no coração da cidade do Recife. Sim, esses cinemas que eu citei ficavam exatamente no coração da cidade, quase próximos um do outro. E hoje só resta apenas um único patrimônio histórico cultural do Recife, que é o Cinema São Luís. Ainda bem que ele está lá inteiro, com as suas cortinas maravilhosas, os seus vitrais nas laterais da sua tela, é algo magnífico de se ver. E ele presta essa homenagem a todo mundo que assistiu esse filme e que vivenciou essa época, sem dúvida nenhuma, vai se sentir imerso em um saudosismo que remete justamente àquela doce lembrança, aquela gostosa lembrança, quando a gente enfrentava filas quilométricas para ver um bom filme no centro da nossa cidade. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? E o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com cinema. O cinema? O senhor já fez novela? Não, não fiz novela não. O senhor é ator, né? Quer tirar uma foto depois, não? Toda minha vida. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. É lógico e evidente que Kleber nunca fugiu de polêmicas, sempre defendeu sua visão de mundo, seja criticando políticas públicas, seja expondo a precarização da cultura no Brasil. Para alguns ele é provocador, para outros é apenas coerente, um artista que usa sua voz para defender o cinema, a liberdade e o pensamento crítico. E é isso que faz um grande diretor, é isso que o faz de Kleber Mendonça Filho ser uma referência em qualquer questão sobre cinematografia. Grande diretor, grande roteirista, grande ser humano também. Apesar de ser uma pessoa tanto quanto introspectiva, mas Kleber Mendonça Filho sabe cativar as pessoas que trabalham com ele, sabe envolver muito bem aqueles dos quais ele depende para executar um excelente trabalho. Que a sua obra seja eterna, que seus trabalhos figurem aí, como vem figurando nos principais panteões do universo cinematográfico, como um patamar, como um pilar, um basilar esteio para que muitos sigam o seu exemplo de persistência, de dedicação e de futuro sempre positivo para a arte de fazer cinema. Vida longa, Kleber Mendonça Filho! E você, já assistiu algum filme do Kleber Mendonça Filho? Gosta do tipo de trabalho que ele realiza? Qual filme do Kleber você gosta tanto? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o teu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele joinha, aquele ok, aquele legalzinho bem massa pra gente. Combinado então? Tô saltando fora, mas nos encontramos com toda certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, um forte abraço. Bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Muito obrigado, gente.